Japão, que não tinha ainda sido derrotado na Segunda Guerra Mundial, era uma forma de mostrar para os soviéticos que os americanos também tinham poder, inclusive um hard power, um poder militar, para determinar como seria o futuro da Europa. Tanto que a gente teve, a partir da Conferência de Alta, a separação, né, da parte leste, da parte oeste, e os Estados Unidos mediando ali a Europa Ocidental. Hoje, existem vários outros países que detêm armas nucleares, e a Rússia sabe. Vou imaginar que nem seja uma arma nuclear de destruição em massa, uma arma nuclear tática, por exemplo. Na minha concepção, caso a Rússia tome um tipo de atitude, sei lá, vamos pegar e fazer uma arma nuclear tática em, sei lá, Kiev, por exemplo. Nossa. Entende? Na capital. Na capital, por exemplo. O que você acha que acontece imediatamente? Na minha concepção, a Rússia ela perde o apoio de todo mundo, inclusive de países como China, Brasil, Verdade, né? que são países que tentam manter uma certa postura de... Não seriam muito... A China principalmente não, né? Mas tenta mostrar uma certa postura de neutralidade. O Brasil, poxa, se a Rússia ela passa essa linha vermelha, todo mundo se volta... Todo mundo, assim, dos países mais relevantes, claro, né? Se voltam contra a Rússia e, com certeza, algum tipo de retaliação nuclear também aconteceria contra os russos. E aí causaria, né, uma... Vindo de quem, você acha? Porque tem base nuclear na Europa. Se tem país... A Turquia, por exemplo, tem armas nucleares americanas, tem a Alemanha que tem armas nucleares americanas. Os Estados Unidos, ele acabou de inaugurar, por exemplo, uma base militar super importante na Polônia, que não faz fronteira com a Rússia. Pô, mas é muito perto, né? Tá próximo do enclave de Kaliningrado, que é um território russo próximo ali dos países bálticos. Então, tem na Romênia, por exemplo, a Romênia também tem bases militares da OTAN. E aí da Polônia, por exemplo, poderia soltar de lá, que é mais perto, para chegar. Por exemplo. Então a Rússia sabe que ela não pode usar uma arma nuclear, porque a China não compraria esse conflito, o Brasil, a Índia não compraria esse conflito, entende? É que a gente tem que o Putin é muito louco, mas ele não é tão louco assim também, né? Então acho que não louco assim a ponto de comprometer a própria existência do Estado russo, entende? Por isso que eu falei, o Putin ele precisava demonstrar alguma resposta. E aí ele ficou, bom, resposta nuclear eu não posso fazer, porque senão a gente vai ter uma resposta nuclear contra a Rússia. O que eu posso mostrar então que eu não aceito realmente que os mísseis de longo alcance tenham sido cedidos para a Ucrânia? Vou usar aqui um míssil balístico intermediário que demonstra que esse míssil poderia estar sim carregado com armas nucleares, ou seja, eu tenho poder, né, com ogivas nucleares, e que esse míssil, inclusive, pode pegar em vários pontos do território europeu. A gente tem, para você ter uma noção, alguns movimentos já acontecendo no próprio continente europeu. Hoje, o Le Monde, mídia super importante da França, divulgou que França e Reino Unido, o Reino Unido que com certeza é o país europeu que mais auxiliou a Ucrânia, tanto do ponto de vista logístico, financeiro, não tanto quanto a Alemanha, né, mas do ponto de vista assim, estratégico, de apoio mesmo, o Boris Johnson foi o primeiro líder europeu a visitar Kiev, por exemplo. O Reino Unido falou, olha, quando o míssil balístico foi acionado e chegou até a região de Dnipro, na Ucrânia, se tivesse algum tipo de ameaça a algum país do leste europeu, nós britânicos seríamos convocados e a gente mandaria o exército britânico na mesma noite. O chefe militar do Reino Unido falou isso. A gente entraria em guerra contra a Rússia. O Macron, há cerca de 3, 4 meses, estava falando também. Eu sou a favor de colocar tropas da OTAN no território da Rússia. Só que aí, claro, a Alemanha não comprou a ideia, os Estados Unidos não comprou a ideia, a Itália não comprou a ideia, acabou não colocando, né? Hoje, o Le Monde coloca que França e Reino Unido estão negociando para não fazer sobre a OTAN. Não é que a OTAN vai colocar as tropas, mas que Reino Unido e França vão angariar alguns países que fazem parte da OTAN, possivelmente Letônia, Lituânia, Estônia, a Polônia, o Canadá, por exemplo, Justin Trudeau, que é o primeiro-ministro canadense, também já falou que seria favorável ao destacamento de algumas tropas, e a gente vai mandar tropas para o território ucraniano. Não penso que seria para ir no ponto de... para confrontar exatamente os russos, mas para fazer com que as armas que foram cedidas pelo Ocidente, seja os ATACMS, os Scalp, Storm Shadow, sejam manipulados por esses militares e os militares russos consigam avançar de fato para conseguir brecar o avanço russo na frente de batalha. Então, assim, a situação na Europa tá escalando. Eu fiquei bem surpreso mesmo quando eu li que o líder militar britânico colocou que ele poderia entrar em guerra com a Rússia. Teve até uma mídia, o The Telegraph, mídia importante também, né, europeia, colocando que o Reino Unido hoje não teria capacidade para lidar 2 semanas de conflito no leste europeu. A gente tem uma situação que está muito grave na Europa.
porque a Europa está passando por um processo de envelhecimento populacional e vem reduzindo o número de adultos. Fora que todos os países europeus, praticamente, pós-década de 90, quando começa a nova ordem mundial e acaba a Guerra Fria, década de 90, era o Boris Yeltsin na Rússia. Um cara todo amigão do Ocidente. Então os países europeus, ficar gastando em gasto militar, vão investir em welfare state, em educação, transporte, saúde e segurança. E assim, os países europeus hoje, eles têm muita tecnologia militar, mas tem pouco inventário, tem pouco equipamento. Então falta capacidade militar. A Alemanha, por exemplo, anunciou, a Alemanha que é a maior potência econômica da Europa, uma reformulação na política de convocação de militares, porque falta interesse dos jovens hoje em servirem ao exército, os poucos que ainda restam, né, no continente europeu, e faltam recursos também. Então a Europa tem muita tecnologia, mas tem pouca capacidade de eventualmente entrar no conflito. A Polônia já aumentou o gasto militar, a Alemanha está aumentando o gasto militar, só que demora um pouco, né, para você conseguir se revitalizar. Então, os europeus hoje, principalmente liderados pelo Keir Starmer, que é o do Reino Unido, e o Macron, eles estão tentando fazer um apoio mais contundente para a Ucrânia, porque eles sabem que um avanço da Rússia vai significar uma derrota não só da Ucrânia, mas uma derrota de todo o continente europeu. Ainda mais no contexto atual, que o Trump já declarou que a Europa tem que tomar conta dos seus próprios problemas. O Trump tem uma política muito mais America First, nacionalista, né? Então a Europa vai ter que começar a se virar. Por exemplo, não é oficial, mas os planos indicam que a proposta que o Trump tem para colocar sobre a mesa é fazer uma espécie, a Rússia, as áreas que já foram dominadas, vão continuar com uma administração russa, então Zaporizhia, Kherson, Lugansk, enfim. Vai ser criada uma espécie de zona tampão de 1.200, 1.300 quilômetros, e os militares que vão tomar conta dessa zona tampão entre a Rússia e a Ucrânia vão ser militares britânicos, alemães, dos países bálticos, porque os Estados Unidos não quer mais se envolver nessa problemática. Cara, e a Alemanha que é... Qual que você acha que é o país-chave na Europa para essa escalada? É a Alemanha? Para uma resposta contra a Rússia, é a Alemanha, com certeza. Tanto do ponto de vista econômico, militar, mas até do ponto de vista geopolítico e territorial. Estratégico, né? Estratégico, né? Por exemplo, a Alemanha, não é coincidência, foi divulgado, já existia esse plano, mas ele foi divulgado com mais força pela mídia recentemente, o plano chamado de Operação Deutschland, em que os alemães eles mostram como que a Europa responderia em caso de uma guerra contra a Rússia. E a grande resposta, a grande logística viria da Alemanha. Eles falam, por exemplo, em 200 mil veículos da OTAN saindo da Alemanha em direção à Polônia, países bálticos, Ucrânia. Eles falam em mais de 1 milhão de militares também sendo treinados ali na Alemanha para depois irem para o campo de batalha. Então a Alemanha é o centro logístico da OTAN no continente europeu. Só que a Alemanha, até por uma postura um pouco mais histórica, não costuma se envolver tanto que, por exemplo, Reino Unido e França são muito mais estridentes no apoio. O Macron reclama do Putin, o Keir Starmer, o Rishi Sunak, o Boris Johnson visita Kiev, mas o país que financeiramente mais apoiou os ucranianos é a Alemanha, financeiramente falando. O Reino Unido forneceu os mísseis de longo alcance, o Storm Shadow. Os franceses forneceram os Scalp, que são similares ali também para a Ucrânia. O Zelensky falou lá, o Olaf Scholz, vocês têm um míssil super interessante aí, que é o Taurus. 500 km de alcance. Tem como vocês cederem? A Alemanha não faz isso. A Alemanha não participa.